prazer estarmos aqui, né? Agradecendo a presença de todos, mas é da nossa continuação da Semana do Economista 2020. Né? Sejam bem-vindos a mais esse evento que nós estamos promovendo aí nessa semana extensiva a esse mês, né? E hoje nós teremos uma palestra com a nossa professora Vânia Vilas Boas. A professora Vânia, ela é há muito, né, longas datas professora do Departamento de Economia da Unimontes. Ela também trabalha também no setor administrativo, como analista universitária. Trabalha no IPC, Índice de Preço ao Consumidor da Unimontes, desde 1995. Ela é coordenadora, né, desse índice. Portanto, é uma pessoa que conhece bem a realidade quanto à inflação, né, na nossa região, na nossa cidade. E para a gente vai ser um prazer poder ouvir, né, nessa manhã sobre o tema IPC, impacto da pandemia na inflação. Estamos passando por esse período, então é interessante a gente ver, ter uma noção, ter um conhecimento de como é que isso está afetando a inflação. E ninguém melhor do que a professora Vânia, que há anos, né, trabalha, entende bastante as variáveis, todas as que podem influenciar, né, esse comportamento do consumidor quanto à inflação. Né? Nós agradecemos a professora pelo convite, né, por ter aceitado, agradecendo a todos vocês que estão aí ouvindo, que nós tenhamos uma boa palestra e, ao final, estaremos abertos às perguntas, a professora vai responder. Né? Então, vamos passar, então, a palavra para a professora Vânia para que ela possa expor, né, a sua palestra. Obrigado. Bom dia a todos e a todas, né? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o honroso convite da coordenação do curso e do Departamento de Economia, né? Para nessa 16ª semana expandida, estar externando com vocês algumas informações com relação à inflação na cidade de Montes Claros. Né? Esse convite muito me enaltece, me deixa muito feliz. É um trabalho que vem sendo realizado pelo setor de índice de preços ao consumidor da Unimontes desde o ano de 1982 e é prestado, né, à comunidade. Com isso, eu tenho uma satisfação e uma honra muito grande em estar fazendo parte, em poder externar aqui meus conhecimentos, digamos assim, nessa correção, nessa mensuração do processo inflacionário de Montes Claros, né? É um grande orgulho fazer parte da Unimontes, fazer parte do Departamento de Economia, enquanto economista e enquanto professora. Nós assistimos ao longo dessa semana expandida, né, uma discussão microeconômica bem intensa, onde várias pessoas, aí, nossos palestristas, eles trataram de assuntos no contexto microeconômico, abordando o comportamento do consumidor, abordando nesse momento de pandemia, quais foram as mudanças impostas a esse consumidor, as mudanças impostas às organizações, né? E aí nós vimos, por último, nessa última quarta-feira, uma análise sobre os cenários para as empresas no período pós-pandemia. Todas as discussões, elas apontaram e lançaram estratégias, né, nas quais as organizações, frente a esse cenário, estão buscando alternativas para estarem ofertando seus produtos, ofertando seus serviços, sem sombra de dúvida, um cenário muito desafiador, né? A nossa fala de hoje, ele direciona para quem está aí do outro lado, né? Para esse consumidor que vai estar diante de mudanças significativas que também lhe foram impostas nesse cenário, né? Forçando a mudar seus hábitos de consumo, sua rotina de trabalho, né? A sua forma de demandar produtos, demandar serviços, que estão sendo consumidos nesse momento de pandemia. Então, nós perguntamos quais são os impactos praticados pelo mercado, né, para esses diversos consumidores. E aí nós temos nesse meio consumidores que teve, durante esse período, sua renda aumentada. Sim, nós sabemos que alguns segmentos, eles tiveram expansão nesses primeiros
6 meses aí da pandemia, e com isso muitos oferiram uma renda maior. Aqueles também que estão com suas rendas inalteradas, né? O consumidor que passou a ter que conviver com uma renda diminuta, que teve redução nos seus salários, aqueles que estão recebendo, que receberam, né, os R$ 600 de auxílio emergencial, que a partir de agora se passa em 300, e que inclusive estão sendo aí considerados os grandes vilões de consumo de produtos alimentares nesse momento, e uma grande massa que são aqueles que se encontram na situação de desemprego. Então, todos eles, nesse momento, têm que estar praticando compras, né? Todos eles consomem alimentos, consomem vestuário, habitação, moradia, saúde, lazer. Então, como que esse consumidor, nesse cenário, ele está fazendo para driblar preços que têm aumentado, né? Nós temos visto que essa palavrinha inflação, ela voltou a ser discussão na nossa apresentação, e nós temos inclusive o símbolo da inflação, que é esse dragão, né? Ele é um dragão porque quando pequenininho ele é um pouco inofensivo, mas à medida que ele vai crescendo, ele vai cuspindo larvas de fogo e acabando com tudo que está ao seu redor, né? Então a inflação tem esse impacto na economia. Nós vamos estar pautando a nossa discussão para essas questões, né? Então vamos estar compartilhando com vocês aqui algumas experiências e como que tem sido o comportamento de preços na economia montes-clarense nesses últimos anos. Exatamente, nós vamos estar focando para agora o período dos 6 meses de pandemia, e de janeiro até dia 16 de março estaremos contemplando a nossa exposição. Então, vou compartilhar com vocês aqui algumas experiências. Primeiro, nós, esta semana, na realidade, nesses 11 primeiros dias do mês de setembro, nós estamos sendo nocauteados com informações, e com o nosso bolso também, né? Com os aumentos expressivos de preços de alguns produtos. A carne, que variou mais de 17%, o leite, tanto o leite in natura quanto o leite em embalagens Tetra Pak, com inflação de mais de 38%. O vilão, o famoso arroz, que faz parte do prato, né, do brasileiro, com quase 60% de aumento, isso em média, né? Se nós formos pegar preços isolados, nós vamos ter aí arroz que aumentou bem mais do que isso. O óleo de soja, com mais de 70%, o feijão em torno de 30%. E aí, como explicar isso para a população quando ela tem, de um mês para o outro, essas variações tão representativas nos preços, e a gente fala, olha, de janeiro até agora, em agosto, a inflação foi de 4,44%. Então, esse é um grande desafio que nós temos, né? Porque as pessoas precisam compreender de que forma mais técnica, né, que aumentos de determinados produtos acima desses patamares que nós estamos vendo, acima dos 4% que foi a inflação, eles não querem dizer que eles vão representar isoladamente um aumento nesse mesmo percentual. Então, essa vai ser a nossa discussão, né? E nós temos visto que, sem sombra de dúvida, esse inimigo aí desse processo inflacionário, esse inimigo da economia, tem assustado ultimamente consumidores, tem assustado empresários e tem assustado principalmente aqueles que têm rendas menores, né? Então, produtos subindo de forma assustadoramente. Bom, quando a gente procurou discutir sobre isso, nós trouxemos um roteiro para estar comentando com vocês, né? Para estar fazendo essa discussão de forma que fique mais claro para vocês. A primeira coisa para a gente estar explicando esse comportamento de preços e como é que se calcula, como é que se mensura esses preços, é a gente explicar alguns conceitos, e aí vamos estar explicando o que é a inflação, né? E as causas dessa inflação. Depois, para a gente poder estar mostrando como se mensura a inflação, é preciso que a gente mostre e explique, comente aqui para vocês como que surge o cálculo, do que depende um cálculo de inflação.
Posteriormente, falaremos sobre a origem do IPC Montes Claros, porque a cidade de Montes Claros calcula o IPC. Nós sabemos que nós temos entidades no país, né, que o calculam, o IBGE, que tem o cálculo oficial, FIPE, DIEESE, a Fundação Getúlio Vargas, muitas instituições de ensino calculam também o seu índice, e aqui nós temos o índice de Montes Claros, só para a gente comentar com vocês, de Belo Horizonte até Salvador, nesse inteirinho de espaço geográfico, só Montes Claros faz o seu cálculo. E vamos colocar posteriormente, né, a questão do IPC em Montes Claros, essa variação, o que subiu, o que caiu, qual a perspectiva da inflação para o final do ano, né, e o que se projeta para 2021. Então, a nossa discussão vai estar embasando nesses conceitos. Então, vamos lá. Primeira questão. O que é inflação, né? Quando a gente fala de inflação, nós não vamos falar que a inflação vai acontecer porque determinado produto subiu. Não, a inflação vai acontecer quando nós temos um aumento persistente, constante de preços em geral. E aí, quando a gente assiste a isso, nós vamos verificar que esses preços vão impactar no índice final, que é a inflação local. E se nós temos inflação, nós vamos perceber que vai acontecer uma perda do poder aquisitivo da moeda, ou seja, as famílias vão passar a ter a sua renda diminuta, ela não vai ter o mesmo valor, o mesmo poder de compra que ela tinha anteriormente, né? E aí, em função disso, nós vamos se sentir no bolso o que está subindo muito, ou, no caso, quando é uma deflação que está caindo. E nós temos visto agora que nós estamos sentindo no bolso, né, esse aumento persistente desses preços, principalmente de produtos alimentares, que vai ser alvo da nossa discussão aqui hoje, né, vai ter suporte, principalmente isso, das questões. E aí, a partir do momento que nós temos aumento nesses preços, nós estamos, inclusive, vendo um comportamento que retorna, né, do consumidor, que a famosa listinha de produtos é ir para o supermercado utilizando uma calculadora, tendo que fazer na ponta do lápis a sua conta, fazer alguns preceitos da microeconomia, né, da substituição de produtos, haja vista que os preços estão elevados, e isso é o marabalismo que nós temos visto que o consumidor brasileiro está fazendo nesse momento, e não diferente do consumidor montesclarense. Então, nossa fala, ela vai estar muito direcionada para dar suporte aos índices que são calculados, né, tanto para o IPC de Montes Claros, que é o IPC e a cesta básica. Aí eu gostaria de ressaltar que em Montes Claros, o setor, além de calcular o IPC, que é para famílias de 1 a 6 salários mínimos, calcula também a cesta básica. Nós vamos estar comentando e falando do impacto dela para as famílias com poder aquisitivo mais baixo. Então, nós temos esses índices, né? Aqui, e nós temos também, aqui, vamos estar discutindo e falando com vocês a respeito de índices que são considerados índices oficiais, né? Do governo, no caso específico, nós temos o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Esse índice, ele faz uma avaliação de todos os preços de produtos e serviços na economia, né? E ele aponta a variação do custo de vida médio de famílias que têm rendimentos entre 1 a 40 salários mínimos. Eu chamo atenção para essa especificidade, porque quando nós comparamos o INPC, né, e comparamos o IPCA, nós vamos ver uma diferença entre eles. E a diferença vai se dar principalmente por causa dessa expansão de faixa etária de renda ao qual os cálculos são realizados. Então, nós temos um índice de preço ao consumidor amplo, que ele vai pegar essas famílias até 40 salários mínimos, e vamos ter também, pelo IBGE, sendo divulgado, né, o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que também ele verifica, ele mensura a variação do custo de vida médio, mas para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, né? E, é claro, quando nós pegamos esses grupos de 1 a 5 salários mínimos, eles são mais sensíveis às variações de preços, né?
pois normalmente com salários menores, esse extrato que está aí com renda com salários menores, eles tendem a gastar praticamente o seu rendimento, né, em itens básicos, como a questão da alimentação, medicamentos, transporte. E quando a gente fala de alimentação, medicamentos, nós vamos ver que nesse período, neste ano, em função da pandemia, muito dessa renda foi despendida para esses itens, né? Todos eles são índices que têm a finalidade, né, e de estar mensurando essa evolução de preços, né, o que isso representa para o consumidor. Tem metodologias diferentes, sim, uns utilizam alguns índices estatísticos diferenciados, nós temos alguns que usam índice de Lasper, índice de Pachter. No caso específico do nosso, ele vai utilizar o índice de Lasper modificado, né? E, é claro, tudo isso é feito para poder dar para a sociedade uma aproximação de como que estão as variações dos preços dos produtos e serviços. Bom, então a gente compreendendo o que é essa inflação e que ela gera essa perda do poder aquisitivo da moeda, nós vamos apresentar algumas possíveis causas dessa inflação, né? Nós podemos estar passando por uma inflação que a gente chama de demanda. E essa inflação da demanda, ela vai justamente mostrar que está acontecendo um aumento da procura de produtos e serviços. Inclusive, essa tem sido uma explicação dada pela equipe econômica, quando aponta que os R$600 que foram colocados para as famílias nesse momento de pandemia geraram esse aumento expressivo de produtos alimentares, principalmente o arroz, né? Essa é uma questão que a gente tem algumas dúvidas com relação. Bom, aí nós temos também a inflação de custos, que pode ser, que é também conhecida como inflação de oferta, né? Que é aquela na qual ocorre um aumento dos fatores que incidem, né, diretamente sobre o produto. E essa inflação de custo pode ser também fruto de aumento de taxa de juros, aumento de salários, aumento de preços de combustíveis, de tarifas públicas, então é uma possível causa. A inflação inercial, que ela não tem, né, nem relação com a demanda, nem com a oferta, ela está mais relacionada com a perspectiva de inflação ao longo da história, né, principalmente da nossa história econômica, e nós sabemos que o Brasil, durante os anos 60, 70, 80 e meados de 90, nós tivemos aí a chamada hiperinflação. E nós também podemos estar tendo como causa a chamada inflação estrutural, que está relacionada à ineficiência de serviços fornecidos pela infraestrutura produtiva de uma economia. Então, essas são as possíveis causas de se termos um processo inflacionário. Pois bem, aí, conhecendo a inflação, as possíveis causas, nós vamos estar iniciando a discussão de como é que vai se poder calcular uma inflação de uma localidade. Então, para isso, como é que calcula a inflação, como mensura a inflação, nós primeiro precisamos de fazer, identifique os hábitos de consumo, locais de consumo, produtos que são consumidos, marcas, quantidades, e a gente fala produtos e serviços por uma determinada população, né? Então, a partir desse momento, a gente que se faz uma pesquisa sobre isso, nós podemos ter uma ponderação de pesos de produtos e serviços, o que esses produtos e serviços representam, cada um deles no orçamento das famílias, né? E a primeira coisa a ser feita, então, é conhecer esses hábitos de consumo, e para isso torna-se necessário fazer o que a gente chama uma pesquisa de orçamento familiar, a famosa POF, né? Então, a POF é que vai garantir conhecer esses hábitos de compra, os produtos, marcas, quantidades, locais de compra, onde as pessoas efetuam essa compra, e a representatividade de cada um desses itens, né? Na cesta de bens do consumidor. Feito isso, nós
aqui em Montes Claros, quando foi feita a primeira POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, ela foi feita no ano de 1981 para iniciar em 82 com o primeiro cálculo da POF, né? E aí Montes Claros passou então a ter essa pesquisa de orçamento familiar que permitiu que a partir de 82 nós tivéssemos então o cálculo da inflação aqui na cidade. No Sistema Nacional de Estatística, a POF, né, ela tem esse objetivo de estabelecer essa estrutura de gastos de consumo para empregar nos cálculos dos índices de custo de vida, né? Mas, efetivamente, a determinação e a atualização das estruturas de ponderação dos dois principais índices de preço do IBGE, que foi o IPCA, que eu falei com vocês, e o INPC, né? E para seguir esses cálculos do IBGE, a partir de 79, né, que institui esse cálculo do custo de vida, a POF de Montes Claros identificou que as famílias estavam concentradas, a maioria, no rendimento de 1 a 5 salários mínimos e que os gastos eram oriundos principalmente com alimentação, produtos não alimentares, serviços públicos de utilidade pública e outros serviços. Ou seja, a nossa primeira POF identificou como representativo de gastos das famílias 4 grupos de produtos e serviços. O que eu chamo a atenção de vocês é o fato aí do grupo alimentação. E isso vai, inclusive, dar um suporte para que possamos estar explicando, né, por que alimentos pesam tanto no bolso do consumidor. Então, olha, observando aí, nós vamos ver que o peso da alimentação, ele é de mais de 51%. Isso representa que para aquelas famílias, aquela época, né, da renda com alimentação era para mais da metade dos seus gastos. Lugar, outros serviços. E aí, nesses outros serviços, entravam, inclusive, gastos com trabalhos que a gente tem em casa, né? Marceneiro, pedreiro, eletricista, todos eles. E os serviços públicos com peso menor. Então, nisso eu chamo atenção para poder a gente verificar que o gasto com alimentação, principalmente quando a gente tem estratos de renda menores, eles vão ser mais representativos, né? Então, a POF, ele constitui o que a gente chama essa riqueza de dados, né? E é uma riqueza porque ela, quando é realizada, ela consegue identificar não só aspectos do orçamento das famílias, mas principalmente as análises de condições de vida, de gastos dessas famílias. O IBGE fala que o ideal para uma localidade que tem um cálculo da inflação é que a cada 5 anos proceda uma nova POF. E essa pesquisa ela tem que ser realizada durante o período de 1 ano para que ela possa contemplar todos os meses de consumo das famílias, né? Não pegando apenas sazonalidades ou então apenas ou períodos de grande oferta de produtos e de preços mais assim. Então, nós temos, a IBGE fala dessa questão até mesmo de ser de 5 em 5 anos, até mesmo porque nós temos visto mudanças significativas no perfil das famílias, né, que vão desde a diminuição do tamanho delas. Nos anos 70, nossas famílias eram em torno de 7 pessoas, hoje nós temos famílias em torno de 4 pessoas, crescimento da presença de mulheres como chefes de família, né, o próprio envelhecimento populacional que muda e dá aí um direcionamento de gastos diferentes para essas famílias. O próprio estreitamento que nós estamos vendo na pirâmide etária, né? E também a introdução de novos produtos e novos serviços que alteram o consumo, né? E, consequentemente, os gastos da renda com esses novos produtos. E como nós assistimos ao longo das palestras dessa última semana, nós temos visto a posição do consumidor. O IPC de MOC, inclusive, né, está iniciando uma nova POF, e nós não paralisamos, que nós não podemos pegar esse ano. Esse ano é um ano atípico de pandemia, que a gente poderia estar
trazendo, né, uma falsa informação de gastos. Então, essa foi a nossa primeira POF. O IBGE ressalta a cada 5 anos, mas o próprio IBGE, ele, em função do custo que é fazer esse tipo de pesquisa, ele permite que ela seja realizada a cada 10 anos. Então, desde 82, nós estamos agora na nossa 4ª POF, iniciando a 5ª, mas como falei com vocês, paralisada em função desse ano atípico. E a nossa última POF é a de 2015, é quando nós chamamos a atenção para vocês que de 82 para a POF de 2015, os grupos que eram 4 no IPC de Montes Claros, a POF identificou a necessidade de que alguns deles que estavam imbuídos dentro de outros se transformassem em grupos devido ao peso, à representatividade desses gastos para as famílias, né? Aí nós vimos que de 4 passamos a ter 7 grupos, onde vestuário passou a ser um grupo separado, que ele estava dentro de outro, né? A questão de transporte e comunicação, mostrando a evolução, o gasto das famílias que passaram a ter durante esse período com transporte, e isso foi visível na nossa cidade, né? O crescimento urbano, o deslocamento para locais de trabalho, o deslocamento para escolas, ou seja, né? As pessoas passaram a gastar mais. Também, durante esse período de 82 para 2015, nós vimos um número maior de famílias tendo acesso a seus veículos, e isso passou a ser representativo. Mas chamamos a atenção aí para o fato de que, novamente, a alimentação continua a ser o grupo de maior peso. Ele que foi mais de 50%, agora é mais de 35%. E entra um grupo aí, o grupo de habitação, que é o segundo em maior peso, sendo depois pressionada pela saúde e cuidados pessoais. E aí nós vamos falar com vocês neste ano, né? Principalmente em decorrência da pandemia, esse grupo ele vai ter um comportamento diferente do que ele teve em períodos anteriores. Posteriormente, o grupo transporte e comunicação, que também vou estar mostrando na hora que a gente fizer uma análise estratificada de cada mês aqui desses grupos, nós vamos ver que houve uma variação grande, né? O grupo vestuário, e com menor peso, nós temos o grupo educação e despesas pessoais. Então, esta é a composição da POF de 2015, né, que passa a vigorar e ser o indicador dos pesos para a composição do IPC de Montes Claros. Essa atualização periódica da POF, né? E aí nós vamos falar essa atualização a cada 10 anos, ela tem esse procedimento regular, sim, e é justamente para ver quais são os itens que passam a ser incorporados, né, nas mudanças de comportamento do consumidor. E nessa última POF nós tivemos indicadores que nós não tínhamos anteriormente na terceira POF, que eram os gastos com celular, com computadores, com internet, por TV assinatura, por itens que acabaram sumindo do mercado e que depois voltaram, né? Então, essa vida útil curta dos produtos são contempladas aí na nossa POF. E essa é a nossa POF de 2015. Bom, então, conhecendo e sabendo que para se calcular a inflação é preciso primeiro ter essa pesquisa de orçamento familiar, porque ela vai mostrar qual é o peso de cada um desses produtos no orçamento dessas famílias, nós podemos fazer e falar como que é feita o cálculo da inflação em Montes Claros, né? Então, lembrando, 82 inicia-se o cálculo em Montes Claros e a metodologia de cálculo é o índice de Laspert modificado. Quase todas as instituições utilizam esse índice. Na microeconomia, a gente estuda, como estuda-se os números índice, né? O índice de Laspert, o de Parcher, o de Fischer. No caso nosso, é o Laspert modificado, porque ele pega a variação média de preços versus quantidades praticadas no mês em questão, dividido vezes preços vezes quantidade no mês anterior. Então, essa é a modificação, o cálculo feito pelo índice de Laspert, que é utilizado por nós aqui no IPC. Isso mostra, né, que há 38 anos o IPC calcula essa inflação em Montes Claros e, como eu falei anteriormente, a cesta básica também, né?
E por que Montes Claros, quando eu falei que de Belo Horizonte a Salvador, nós temos aqui Montes Claros calculando, a gente fala que é um importante índice, né? Que ele é passado à imprensa mensalmente, ele é distribuído para os demais institutos que calculam a inflação, ele é repassado ao comércio local, porque é um importante indicador para a cidade. E o surgimento do IPC aqui em Montes Claros, ele aconteceu exatamente num período em que nós vivíamos uma grande demanda, a gente poderia falar assim, uma efervescência de empresas que estavam instaladas aqui via incentivos fiscais e financeiros da SUDENE. Essas empresas, juntos com as entidades comerciais aqui, passaram, então, procuraram a FADEC, hoje, o nosso Centro de Ciências Sociais Aplicadas do departamento, através curso de economia, solicitando que fosse calculado e elaborado esse indicador para a cidade. E foi a partir daí, então, que nós tivemos, né? E aí, como eu falei com vocês, esse IPC, que é calculado mensalmente, nós temos aí o que a gente fala, ele tem o médio, o mês que a gente... os preços do primeiro ao último dia do mês. E aí, é feito de maneira que a gente chama quadrisemanal, né? Esse sistema de cálculo com variação quadrisemanal, ele abrange um período de 8 semanas, que são 4 semanas do mês em questão, com 4 semanas do mês anterior, né? E a parcela da população que nós passamos a mensurar a partir dessa nova POF é de 1 a 6 salários mínimos, como nós falamos anteriormente, né? E são de pessoas residentes na cidade. O IPC não mensura zona rural, pessoas que não estão dentro da cidade, da zona urbana, né? E aí esse IPC surgiu, foi esse grande indexador, né? Ele tem servido para contratos, para entidades de classe que procuram conhecer esses indicadores, para fazer reajuste de serviços, de preço de produtos, e até mesmo muitos contratos governamentais, aqui de serviços públicos, de entidades, procuram o IPC para ver essa variação. Bom, aí nós temos em Montes Claros agora, colocado para vocês, qual foi a variação dos preços praticados dos meses de janeiro a agosto. Nós chamamos a atenção que de janeiro até meados do mês de março, né? O IPC foi calculado de forma convencional, onde nós temos aí uma equipe que trabalha no setor, compreendendo um analista, né, um economista, uma técnica em economia, professor do departamento, né, uma técnica que é uma funcionária economista, e 6 estagiários. Os estagiários do IPC são estagiários que cursam o curso de economia, e nesse setor eles têm a oportunidade de um estágio que pode ser até 2 anos, né, ter essa aproximação com esse índice de preço ao consumidor. Eles são coletadores de preço. Nós, esse semestre, em função do isolamento social da pandemia, os cálculos até o dia 23 de março foram feitos in loco, como estabelece o IPC, né? Essa equipe de coletadores, eles vão em praticamente em torno de 400 estabelecimentos do comércio varejista local, né? E eles pesquisam em torno de 5.000 itens de produtos e serviços para a nossa composição. Então, nós temos em torno de 5.000 itens, na qual nós pegamos preços e fazemos a comparação do mês em questão com o mês anterior para mensurá-los. Uma questão interessante que quando nós tivemos a pandemia decretada, né, em meados do mês de março, nós trabalhamos em trabalho presencial até o dia 22, e a partir do dia 22, os nossos cálculos e pesquisas não puderam mais ser feitas, né? As coletas não puderam mais ser feitas presencialmente. Automaticamente, como fazer? Como dar continuidade ao cálculo? Iríamos deixar parar uma pesquisa desde 1982? Não. Então, a alternativa que nós tivemos, e depois vimos que os outros institutos de pesquisa também a fizeram, inclusive o próprio IBGE, FIPE, Fundação Getúlio Vargas, que foi fazer a pesquisa através de meios remotos.
Então, a partir desse momento, nossos estagiários passaram a utilizar aplicativos, né? Eles passaram a também estar buscando pesquisas por telefone, por WhatsApp, pesquisas que eram feitas através de pessoas que nos forneciam e têm fornecido cupons fiscais de compras, né? A gente vê que com essa questão da leitura ótica, as compras já vêm identificadas, marcas, preços, então isso tem auxiliado. Não tem sido um trabalho fácil, é um trabalho árduo, sim, onde a gente precisa da cooperação, da ajuda do comércio varejista local, né? Mas, felizmente, as pessoas compreendem a importância desse cálculo e têm nos auxiliado. Então, até março, nós tivemos um cálculo praticamente em loco, só na última semana que não, e isso deu para a gente ter essa aproximação mais coerente da inflação. A partir de março até agora, os trabalhos continuam remotos, né, dessa forma que eu estou comentando com vocês, mas isso não tem inviabilizado que a gente possa estar acompanhando esses preços de forma bem mais coerente, de forma que ele fique mais próxima da realidade do consumidor, né? Essa está sendo a tendência de todas as instituições. Bom, aí, para a gente poder ver isoladamente a cada mês, né, nós temos aí qual foi o índice que nós tivemos inflacionário de cada um dos meses e o acumulado. Então, nós temos aí registrado em Montes Claros, de janeiro a agosto, uma inflação de 4,44%. Nós sabemos que a meta do governo oficial para este ano é que a inflação seja de 4%. Isso representa que nós já extrapolamos essa meta, né? Normalmente, nós vamos presenciar que índices, principalmente calculados em cidades de interior, eles extrapolam, sim, porque acabam tendo uma abordagem de famílias com um poder aquisitivo menor, igual eu falei com vocês, enquanto o INPC, ele pega famílias de 5, o IPCA pega de até 40, o nosso aqui pega até 6, aí nós vamos perceber que isso acaba gerando, né, essa inflação maior. E aí o acumulado nosso é de 4,44%. Então, é um indicador bem maior do que nós temos visto do IPC e do IPCA. E o que chamamos a atenção aí de vocês, que janeiro a inflação em Montes Claros foi de 0,91%. Historicamente, no mês de janeiro, nós temos inflação mais elevada, sim, porque é um mês em que se tem gastos com matrícula, com mensalidade escolar, com material escolar, gastos com férias, gastos com vestuário, a mais em função de ser um período de férias no país, né? E é claro, na cidade, e isso é captado pelo IPC, além de impostos que começam a chegar no mês de janeiro. Então, historicamente, é um mês de inflação mais elevada. Vocês percebem que em fevereiro essa inflação já foi bem menor, de 0,24%. A tendência, a gente esperava que esses números iriam estar reduzindo, né? E que nariam, mas não com uma força tão grande, a partir de meados do ano, quando nós entramos em entre safra de muitos produtos, principalmente de produtos agrícolas aqui na nossa região, que pesam no orçamento. Mas, com a pandemia, nós vamos ver aí o mês de março com a inflação de 1,05%, captando, né, os 15 primeiros dias desse processo de pandemia. Abril, houve um retrocesso, nós vamos estar comentando aí, que inclusive foi perceptível em função de grupos que representaram queda, né, até mesmo devido a muitos deles não estarem com suas atividades diminutas ou até mesmo sem funcionamento. A questão de combustível também, que caiu, foi um período que nós tivemos queda de combustível. Então, abril, nós vamos ver inflação menor, o mês de maio também com inflação menor, e vamos estar explicando isso de forma desagregada para vocês. Aí, a partir de junho, nós começamos a ver novamente essa inflação subindo, julho 0,35% e agora em agosto 0,98%. Ou seja, a inflação de agosto superou a inflação de janeiro, né? E só foi menor de março em função de ser o momento, o epicentro
da pandemia, né? Então, nós vimos que a inflação, que antes, que no início do ano, que a gente projetava que ela ia ser bem menor, ela passa já nesses 8 primeiros meses do ano, dá esse sinal aí de grande alavancagem, né? E se nós formos observar, já temos registrado, né, nesses 11 primeiros dias, os preços que têm chegado para a gente, nesses 11 primeiros dias de setembro, os preços de alimentos em especial têm nos assustado, né? O comentário hoje é a questão da soja e a questão do preço do arroz, a soja impactando aí no óleo de cozinha, que está assustando as donas de casa, os consumidores, né? Bom, então, esses são os índices acumulados e quando eu faço a variação, aí não é o peso, é a variação de cada um desses grupos neste ano, olha aí o que nós temos. Por isso que nós falamos como que os produtos alimentares, por que é tão expressivo, né? Essa discussão que a mídia tem colocado, que o próprio consumidor tem colocado em relação aos preços dos alimentos praticados nesses últimos meses. Olha aí o caso da alimentação. Então, a variação dela foi de mais de 7%. Vestuário, 2,91%. Eu vou estar explicando na próxima lâmina para vocês o que representa e por que disso. A habitação, 4,02%, os artigos de residência, 2,33%, transporte, pasmem, negativo durante o ano, 3,49%. Saúde e cuidados pessoais, 5,38%, então esse grupo foi o segundo de maior peso para o consumidor montesclarense, e a educação e despesas pessoais, 3,29%. Então esse tem sido o comportamento, a variação dos preços de produtos e serviços que compõem a cesta de produtos do consumidor montesclarense, inserido na faixa de renda de 1 a 6 salários mínimos. E aí agora, pessoal, eu quis trazer essa estratificação aí, mostrando a cada mês o comportamento desses grupos, justamente para a gente perceber como é que em cidades de interior, esses índices, eles têm variações que são diferentes quando a gente pega de regiões metropolitanas, como é o caso dos índices calculados pelo IBGE, né? E também para aqueles com famílias de extrato maiores. Observem a alimentação de janeiro até agosto. Ela bem alta no mês de janeiro, aí quando chega no mês de março, que foi o mês da pandemia, né, nós vimos que os preços subiram e o aumento desses preços, eles foram expressivos, principalmente porque nós vamos ver que houve por parte dos consumidores uma busca de um medo de faltar produto, então muitos passaram a estocar produtos, né, mas também vimos que muitos empresários agindo de má fé, esconderam produtos e aí, consequentemente, esses produtos começaram a faltar para os consumidores, né? E os preços foram lá em cima. Então, nós tivemos aí preços bem expressivos, o grupo alimentação com essa variação muito elevada, além dessa busca por esse estoque naquele momento. Era um período que a gente estava vendo escassez de chuva em algumas regiões do país, que são produtoras, em outros, excesso, afetando a oferta desses produtos para os consumidores. E nós aqui temos grande parte desses produtos vindos de regiões produtoras, né? Então, isso alterou muito os preços desses produtos nesse momento, né? E um detalhe também, as pessoas passaram a ficar mais nas residências, demandando por uma quantidade maior desses produtos e, consequentemente, a lei da oferta e da demanda, esses preços subiram, né? A gente fala que houve uma pressão pelo medo de que houvesse desabastecimento, né? Aí, passado o efeito inicial disso, nós vimos que alguns preços começaram a ceder. Aí nós chegamos ao mês de julho, vamos ver aí, com essa inflação na alimentação, que ela foi inclusive negativa,
Porque, e quando a gente fala negativa, e muitas vezes é até interessante a gente comentar isso, porque o consumidor não consegue perceber, né? Ele teve aumento muito grande dos preços no início do ano. Então, mesmo que os preços comecem a cair, eles não voltaram ao patamar anterior. Então, ele não sente no bolso que está tendo essa queda. E em julho, em relação a junho, houve uma variação negativa dos preços de produtos alimentares. Foi o mês que o famoso vilão da inflação, o tomate, o feijão e a batata tiveram queda. Agosto, tudo isso voltou a subir assustadoramente, né? Aí todo mundo pôde perceber aí essa variação de agosto, sem contemplando até o mês de agosto, não contemplando ainda setembro, que senão seria pior. O leite quase 40%, né? O óleo de soja que nós falamos em mais de 70%, e o arroz mais de 60%. E isso sem a gente colocar os derivados do leite. Se a gente fosse pegar queijos subiram nas gôndolas dos supermercados de Montes Claros em torno de 98%. Mas tem um peso menor, né? Aí podemos falar do grupo vestuário. Ele tem algumas características especiais, né? Aí nós vimos no mês de janeiro, ele com a variação de 0,49%. Em janeiro nós temos estação ainda é verão, férias, as pessoas inclusive compram roupas para uniformes escolares, e isso pesa no orçamento. Quando nós chegamos nos meses de... E aí, abril, vocês vão falar assim, abril foi o mês da pandemia, mas a pandemia chegou em meados. Abril já era estação nova chegando. E a estação chegando, as roupas para o outono, elas ficaram mais caras. Só que, com a pandemia, nós vamos ver que, e com o fechamento desses estabelecimentos, né, que passaram a optar por novas formas de vendas, mas com um número reduzido de comercialização de seus produtos, esse grupo apresentou variação negativa aí até o mês de junho. Os estoques não estavam sendo desovados, né, e os preços foram sendo reduzidos numa tentativa de vendas. Aí, com a abertura, a flexibilização, a gente já começa a presenciar aí, a partir de julho, o grupo vestuário com aumentos, né? Quando foi no mês de agosto, nós vamos perceber que praticamente o comércio aqui em Montes Claros, ele praticou preços promocionais, tentando vender estoques anteriores, e aí nós vamos ver que esses índices caem. Então, o grupo vestuário, em decorrência da pandemia, apresentou um comportamento de queda aí de 2,91. A habitação, aí nós vamos ver no grupo habitação, nós temos incluído nele os serviços públicos, as despesas com moradia, material de limpeza e uso doméstico, material de construção, e nós vimos que esse grupo teve uma variação positiva de 4,02%, bem expressiva, né, no acumulado no ano, e foi justamente o que nós temos percebido, né, as pessoas em trabalho remoto ficaram mais em casa, perceberam mais alguns consertinhos, algumas coisas que a casa teria que melhorar, e isso aqueceu esse segmento, né, e quando a gente vê o material de construção, nós, desde agora, agosto, nós captamos o aumento do preço do cimento, então isso pesou. Os artigos de residência, nós vamos ver que aí estão os eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, utilidades domésticas, serviços domésticos. Então, esse grupo de artigos artigos de residência, ele no mês de abril teve variação negativa, mas nós vimos que ele também tem uma representatividade, ele ficou em 2,33%. O grupo transporte e comunicação, entre os meses de fevereiro, março, abril e maio, ele apresentou, nós vamos ver aí, uma variação negativa, né? Foi em função que nós vimos de queda nos preços dos combustíveis, também quedas nos preços do transporte aéreo, redução do volume de carros em circulação e de pessoas com trabalhos em aplicativos. Então, foi um grupo que teve uma variação negativa, né? A gasolina, nós vimos que o preço depende do barril do petróleo e do câmbio, e teve peso determinante para o IPCA, e nós vimos que teve peso para que o próprio IPCA ficasse negativo também, assim como o nosso. E esse recuo foi potencializado por essa diminuição, sim, da demanda. O grupo Saúde e Cuidados Pessoais, esse grupo, ele entra aí assistência médica, odontológica, higiene pessoal e produtos farmacêuticos.
no caso, assistência médica odontológica teve uma leve queda em função do número de atendimentos com a pandemia, mas a higiene pessoal, produtos farmacêuticos subiram. Inclusive, os produtos farmacêuticos, o governo tentou segurar o aumento, né? Mas aí, a partir do mês de maio, ele permitiu novamente aumentos que foram dados de 5% a 8%, e a gente vê que a partir de junho e julho, os produtos de saúde e cuidados pessoais tiveram um aumento bem elevado, justamente porque foram os meses que captaram esses aumentos. Aí depois, acomodados a partir de agosto. Mas um grupo de peso, de segundo maior peso, normalmente é o grupo de habitação e artigos de residências que são os grupos de maior peso, que tem maior contribuição. Este ano, atípico com a pandemia, nós vamos ver a saúde e cuidados pessoais sendo o grupo que teve a maior variação para o acumulado do ano. E por último, nós temos aí o grupo de educação e despesas pessoais, né? O grupo de educação em janeiro, ele sempre tem esse comportamento de variação mais alta, até mesmo porque é o mês das matrículas, das mensalidades escolares, né? Onde há um reajuste de preços nesses serviços. E nós vamos perceber que esse reajuste, ele só vai depois, né, ser mais expressivo quando nós chegamos aí nos meses de julho. Mas ele teve momentos, abril, inclusive, que ficou negativo nos meses de abril e maio. E um outro fator que fez com que esse grupo não permanecesse a partir de junho e julho com percentuais negativos, a explicação foram os preços que nós vimos praticados, principalmente nas vendas de artigos para se trabalhar o home office, né? Então, é nesse grupo que nós temos aí a compra de materiais, de utensílios para trabalhos de home office serviços, né? Desde a caneta até mesmo o móvel de escritório entra aí nesse grupo. Bom, então, esse foi o comportamento que nós tivemos aí de cada um dos grupos e a contribuição dele para o nosso índice. Eu coloquei aqui, eu vou falar rapidamente para vocês, essa variação só para a gente comparar o ano de 2019 com o ano de 2020. Então, em 2019, nós vamos ver aí alimentação menor do que agora. Os dois índices que nós estamos colocando aí, eles estão representando janeiro a agosto, né? Aí o vestuário, que se tornou negativo esse ano, pelas explicações que nós falamos com vocês aí nas quedas. A habitação, que teve quase que o mesmo comportamento. Artigos de residência em queda. O transporte, conforme nós evidenciamos, ele esses 3 primeiros meses da pandemia, eles representaram índices negativos, né? A saúde e cuidados pessoais, muito mais, o gasto muito maior este ano em função da pandemia, e a educação, que houve uma redução, e nós sabemos até mesmo devido a muitas das entidades educacionais que reduziram preços de matrículas, tendo em vista as aulas remotas. Bom, gente, então, falei do IPC, a contribuição do IPC, mas nós também temos esse grande indicador, que é o cálculo da cesta básica. E quando a gente fala dessa cesta básica, nós não estamos falando daquela cesta básica que está lá no supermercado, que tem uma série de itens, né? Inclusive, tem um macarrão que faz parte da alimentação, tem lá um doce, tem lá o fubá. Não, essa é a cesta básica oficial. Essa é uma cesta que ela foi instituída em 1938, foi uma demanda do governo à época, do governo de Getúlio Vargas, onde ele estava introduzindo o salário mínimo no país, e para a introdução do salário mínimo, ele requisitou à Organização Mundial da Saúde que estabelecessem itens alimentares que fossem básicos para um trabalhador adulto se manter saudável durante a sua contraprestação de trabalho de um mês. Então, a Organização Mundial da Saúde estipulou uma lista de 13 itens alimentares básicos e suas respectivas quantidades. O que eu gostaria de chamar a atenção é que nós estamos falando de uma cesta básica, que é destinada para um trabalhador adulto, né, e sua família. Aliás, para um trabalhador adulto. Enquanto nós temos o salário mínimo, que é a menor
valor pago ao trabalhador não qualificado pela sua contraprestação de trabalho, né? E que o salário mínimo deve suprir a necessidade básica do trabalhador e de sua família, quanto alimentação, vestuário, habitação, saúde, lazer e moradia e transporte. Então, a cesta básica que nós calculamos, que é estipulada pelo governo, o valor dela tem que ser acrescido de 4, que é o número das famílias brasileiras, né? E o custo dessa cesta, ela vai indicar, será que o salário mínimo permite a aquisição dessa cesta básica ou não? Então, vamos lá, a cesta básica, conforme falei, não é a cesta básica do supermercado, mas é a cesta que ela é utilizada como parâmetro também quando da correção do valor da cesta do salário mínimo. Quais são os produtos, né? Quando a gente faz isso em sala de aula, normalmente as pessoas erram muito, porque um dos primeiros produtos que falam aí é o macarrão, é o fubá, e esses itens, naquela época, em 38, eram itens industrializados, que estavam começando, né? Eles são industrializados, mas estavam começando a industrialização, então eram caros e não fazem parte da cesta básica. E ressalta aí que essa cesta básica de 1938, a oficial, que é chamada também de ração essencial mínima, ela sofreu 2 variações, que é no preço do óleo, que antes era banha, e no preço da margarina, né, que anteriormente era da manteiga. O restante continua a mesma coisa. Olha aí os produtos. Então, a cesta básica oficial, ou conhecida na nossa Constituição de ração essencial mínima, ela prevê para um trabalhador manter-se adulto, manter-se saudável, um trabalhador adulto manter-se saudável, que ele consuma mensalmente esses 13 itens e com suas respectivas quantidades. A carne bovina com 4,5 kg, leite 6 litros, feijão 4,5 kg, o arroz 3,6 kg, e olha que nós estamos falando aí justamente dos itens que têm sido vilões da inflação, né? A farinha, no caso específico do norte de Minas e a região nordeste, a gente pega a farinha de mandioca, a região centro-sul utiliza a farinha de trigo, o tomate, representando aí 12 quilos, por isso que é muito comum a gente ver essa cesta, ela variar muito de preço, que tomate foi, né, no início do semestre, no ano passado, grande vilão da inflação, a batata inglesa, o pão de sal, café, a banana caturra, o açúcar, óleo e margarina. Itens alimentares básicos. E por isso nós trouxemos aqui o cálculo da inflação para mostrar que ela pesa muito para o consumidor, principalmente o de rendimentos mais baixos. Então, esses itens são os itens que fazem parte da cesta básica. A cesta básica, no ano de 2019, dos meses de janeiro a agosto, ela teve uma variação de 3,39%, e este ano, nesse mesmo período, uma variação de 10,59%. Então, nós vamos ver que essa variação desse ano é muito mais expressiva, né? Se a gente for verificar, nós temos mais de 16 milhões de famílias que ganham renda, que vão até R$ 1.908, que é acima do salário mínimo, mas que, segundo a pesquisa da própria POF, divulgada pelo IBGE, né, essas pessoas não estão tendo acesso a essa quantidade de produtos em função do custo da cesta. Sem sombra de dúvida, nós temos percebido, né, que quanto mais diversificada, quanto maior é a renda do trabalhador, mais diversificada é a sua cesta de consumo. Enquanto que nos mais pobres, né, a maior parcela da renda é para garantir a compra de alimentos, e que mostra que a pressão dos alimentos para essa camada da população, ela está muito mais próxima de 7%, né, que é a variação só de alimentos, do que do índice geral de 2,5%. Então, o comprometimento da renda na aquisição da cesta básica em Montes Claros, ela é grande. Nós vamos ver aí de janeiro a agosto, nós tivemos piques aí de mais comprometimento, quando preços subiram no mês de maio, aí nós vimos o preço da batata e da carne subindo muito, e a partir de agora, em agosto, um comprometimento de mais de 35% da renda para a aquisição da cesta básica. Lembrando que ela é calculada para o trabalhador que ganha salário mínimo. A cesta básica em Montes Claros está em torno de R$ 380,
ela é para um trabalhador adulto, o salário mínimo é para o trabalhador adulto e sua família. Então, se a gente fizer a continha aí das 4 pessoas por esse valor aí de 4, dá quase R$ 1.600 para aquisição de itens alimentares. E aí, como é que fica a habitação? Como é que fica a saúde? Como é que fica o transporte, né? O lazer? E isso mostra para a gente que nós estamos aquém de um salário que possa estar condizente com as necessidades do trabalhador. Com isso, nós podemos, então, finalizar aqui, né? Falando para vocês que a inflação, ela pesa mais no bolso de quem ganha menos, é um aspecto, isso que nós não podemos negar, né? Os alimentos da cesta básica, como o arroz, o feijão, a carne, o leite, eles têm pressionado muito a inflação. Nós temos visto que, neste ano, em função da questão cambial, né, há um grande desaquecimento do mercado interno, um desabastecimento. Olha aí o caso do arroz, onde nós exportamos o nosso arroz e deixamos o mercado doméstico a pagar por esse custo. Temos visto aí, né, as notícias agora de zerar a alíquota de importação para poder estar trazendo mais produto aqui para isso, né? Nós acreditamos, em função do que temos percebido aí pelas safras, até mesmo porque foi um ano de grande safra agrícola, já colhida, já comercializada, e agora, a partir de setembro, começa-se a plantar a safra para 2021. Então, em 2021, nós teremos a safra plantada agora. Acreditamos que nós vamos ter ainda preços elevados, os alimentos vão continuar a pressionar a inflação. Isso é uma questão que nós temos visto, né? Onde a valorização do real frente ao dólar é uma questão que é incerta, é um período de incerteza no Brasil, incerteza em muitos países também, e os alimentos devem ser, sem sombra de dúvida, o grande desafio para essa inflação de 2020, né? Mas nós também temos que perceber que o desemprego e a queda da renda, elas freiam o consumo. E isso acaba pressionando menos a inflação, né? Mas, sem sombra de dúvida, chegaremos aí, no mínimo, até o final do ano, com a inflação beirando 6,5%, acima dessa meta de 4%. Antes, como nós temos uma previsão por parte do governo, que nós tenhamos uma inflação, né, pela meta de 4%, esse seria, e com ele nós sabemos que essa meta tem uma tolerância, um intervalo, né, que varia de 2,5% a 5,5%, seria uma forma de a gente estar aumentando, dando um dinamismo à economia. Mas a pandemia modificou esse cenário, né? E, sem sombra de dúvida, nós temos visto que, como a alimentação pesa muito, não vamos ter como sair dessa situação e, mais uma vez, as classes de poder aquisitivo mais baixo vão estar pagando por esse processo. Eu gostaria, né, de agradecer a todos e tomara que nós tenhamos projeções diferentes, né, que algumas questões que foram comentadas agora, elas possam vir a modificar e que os preços possam baixar e melhorar um pouco essas famílias que que sofrem tanto com a falta de renda, com a falta do emprego e que ficam aí à mercê dessas políticas econômicas. Agradeço a todos e vamos, então, à participação, vamos ver as perguntas, né, de vocês. Muito obrigada. Muito bem, pessoal. Uma brilhante palestra, sem dúvida, a professora Vânia, sempre nas suas apresentações, né, com seu brilhantismo, um assunto que ela, sem dúvida nenhuma, domina bastante ao longo dos anos. E nesse período agora, dessas variações, nada melhor do que uma explicação, uma explanação da forma que foi feita, né, clara, didática, objetiva, né. O professor está de parabéns, né? Para a gente nosso departamento também é uma honra ter uma professora, né, do seu nível, com entendimento tão profundo, né, nessas questões, principalmente na nossa inflação da nossa cidade. Nós vamos abrir agora para as perguntas, né, sobre esse assunto, né?
através do chat, a professora vai estar também atenta, né, para que a gente possa esclarecer, a professora possa esclarecer para vocês algumas dúvidas, alguns pontos e algumas que ficaram aí no decorrer da sua exposição. Né? Estão à vontade, não esquecendo também que nós temos um sorteiozinho aí de uns brindes logo mais. Ok? Bom, então nós estamos aí, né, abertos às perguntas. Eu estou até dando uma olhada aqui no chat em algumas. É o professor Claudionor, que é direcional, ou quer que eu mesmo olhe aqui no chat? Eu acho, professora, que quando as perguntas ainda estão assim, ainda lentas, eu acho que senão eu ia olhar para poder falar para a senhora. Se a senhora então ótimo. Quando estiver dando para a senhora já ir olhando e falando, eu acho que dá para a gente tocar. Porque eu vou ok, olhar, então fica aguardando, professor. Eu vou repetir para a senhora, então, se a senhora puder já ir olhando, já acho que adiantaria mais. Mas se aumentar muito, eu vou pegando algumas que não for possível. Tá ok. Bom, é isso. Bom, tem uma pergunta, né, professor Claudionor, feita aqui, perguntando: saúde sempre puxa mais que a média, não é? É feita até para a professora Ivanilde, que é uma professora nossa que trabalha a área da economia e saúde, é uma doutora nessa área, e nós vamos ver que em Montes Claros, em especial, a saúde puxou muito a inflação esse ano, até mesmo em função dos nossos hábitos, né, que alteraram, demandando uma higienização maior das casas, uma higienização de mão, com itens que sofreram variação, né, tanto em função da demanda, mas também porque são itens de higiene e limpeza que têm na sua composição grande parte de insumos que são importados. Consequentemente, eles tiveram preços mais elevados e até mesmo abusivos, né? Não só em Montes Claros, mas em nível de Brasil, nós vimos aí o álcool gel, que era na semana nas prateleiras vendidos, comercializado a quase R$ 5,80, ele passou até R$ 30. E isso, é claro, deu esse peso significativo na inflação. Quais outras, professor? Ô, Vânia, eu tenho as perguntas aqui. Você quer que eu te ajude? Que eu organizei. Sim. Ótimo, professora Fátima. Se você puder passando para mim. A professora Mayra perguntou, mas disse que a senhora já respondeu. Então, vou passar de Mayra, tá? A Ive Raquel agradece, né, pela sua excelente explanação e pergunta se a inflação está sendo muito comentada nos últimos dias, principalmente pelo aumento de preço das coisas indispensáveis na alimentação brasileira, como é o caso do arroz. O presidente pediu informalmente que os donos de comércio tivessem empatia e buscassem não aumentar os preços. Então, você poderia comentar, tá? Bom, essa é uma questão, né, visível aos nossos olhos e aos nossos bolsos. Os itens alimentares. Aí eu volto nos mais comentados, noticiados nesses últimos dias. O óleo de soja pregou um susto, né, no consumidor que chegou nas gôndolas do supermercado. Até junho, ele comprava um óleo de soja, uma embalagem de 900 ml, por R$ 3,75. No final de agosto, já estava custando em torno de 6,14. E agora, nesses 11 primeiros dias, nós já registramos preços de até 7,40. Então, o óleo de soja, o arroz, que é um prato típico do brasileiro, e até mesmo, gente, a famosa farinha de mandioca, a farinha de mandioca, que é um produto da cesta básica, um produto de consumo da nossa população, ele subiu mais de 20% nesse ano. Sem falar o feijão e a carne, né? Itens elementares básicos e que subiram, pesando, comprometendo a renda desses trabalhadores. Vânia, ótimo. Professora Tânia, quais foram os vilões da inflação de março, considerando que foi o mês, o maior índice do ano? Bem, professora Tânia, que inclusive eu agradeço aqui os ensinamentos microeconômicos que eu pude ter com a senhora durante a minha graduação, né? Nós vimos que no mês de março, que captou as 2 últimas semanas do mês, né? Os itens de higiene e limpeza subiram assustadoramente, foram considerados vilões, assim também como produtos alimentares.
E muitos desses produtos alimentares são os que nós chamamos dos in natura, frutas, verduras, que subiram de forma expressiva. Foram os grandes vilões para a inflação do mês de março, que só não foi maior em função de que março e abril nós vimos, né, principalmente já em março, já começando a cair preços de combustíveis, que depois se retornaram ao aumento agora nos meses de agosto e em setembro. Eu vou inverter aqui, a Ive fez outra questão, mas eu vou colocar da professora Luciana, e se for para a gente dar oportunidade a todas, tá? Professora Luciana, agradece pela sua excelente exposição. Hoje estamos convivendo com muitos fatores que pressionam os nossos índices de preço. Em relação à nossa economia local, quais fatores têm impactado mais a nossa inflação em termos de variação de preço ao longo do tempo? Fatores de demanda ou fatores de oferta? Esse comportamento é compatível com o cenário nacional? Bom, professora Luciana, a pergunta é muito oportuna, né? Que nós vamos ver que aqui no caso específico nosso, a nossa inflação, ela acontece muito em função da própria oferta. Por que disso? Nós estamos mais longe de centros de distribuição, né? A questão da logística. Então, muitos desses itens chegam mais caro aqui em Montes Claros. Para a gente ter uma ideia, nós temos aí produtos que são produzidos na região do Jaíba. Esses produtos, eles vão para abastecimento em Belo Horizonte, a Ceasa, e depois retornam para Montes Claros. Olha como que isso aumenta o custo desses produtos, né? Aí nós temos aí, nesse caso, os produtos chegando mais caro para o consumidor. E um detalhe também, como o nosso índice, ele mensura famílias de 1 a 6 salários mínimos, diferente que nós vamos ver do IPCA, que são até 40, essas famílias sofrem mais a oscilação desses preços de produtos alimentares. Aí a nossa inflação acaba sendo maior do que nós vamos ver nos grandes centros. Mas ela é próxima, principalmente das regiões interioranas, onde se é feito o cálculo, né? Mostrando que nós temos uma diferença do índice nacional. Respondi, professora? Ô, Vânia, a Ive me corrigiu aqui, é porque ela fez a pergunta e depois dela continuidade. Mas eu já ia contemplar, viu, Ive? Eu não ia deixar os alunos, a gente tem buscado contemplar os alunos, até mesmo porque as perguntas dos alunos têm sido muito interessantes. Então, Ive, se eu complementar, Ivânia, e me ajuda aí com essa gafe. A Ive colocou aquela questão, aí ela coloca, lembra que um pouco a política de Sarney em 86, com a inflação, seria que acometeu o Brasil, entendendo que o repasse para os aumentos de preço não é opcional para os comerciantes, que também possuem problemas, neste momento, para manter seus negócios, como o governo deve agir. É prudente que o presidente faça esse tipo de apelo? Você quer que eu repita a questão toda, Vânia? Eu acho que eu entendi. Bom, primeiro, né, queria parabenizar a Ive é nossa aluna, ela tem assistido aí, tem visto constantemente as palestras. Ive, em 86, né, nós tivemos aí o Plano Cruzado, onde nós vimos tabelamento de preços de produtos e serviços. Vimos que esse tabelamento de preços, ele gerou, num primeiro momento, uma sensação ilusória de queda, né? Mas que, posteriormente, os produtos sumiram das prateleiras dos supermercados. Foi quando nós vimos na economia introduzir uma palavrinha chamada maquiagem de produtos, né? Que está tendo uma semelhança com agora. Em que sentido que eu quero dizer? Naquela época, em 86, que essa palavrinha maquiagem foi introduzida, foi em que sentido? Os comerciantes pegaram alguns itens e diminuíram a quantidade do produto nas embalagens, né? Reduziram, por exemplo, o leite em pó, que nós temos as embalagens hoje, que são de 400, eles tinham 440 gramas, aí teve essa maquiagem de produtos. Hoje, o que nós temos parecido? Nós estamos chegando aos supermercados e estamos vendo isso também, né? Inclusive, um produto de elaboração primária, uma caixinha vamos pegar aí o peito de frango, que era vendido em unidades de 1 quilo, agora nós temos unidades de 800 gramas e 700. Você chega lá, vê aquele preço e fala assim, olha, o preço não aumentou. Não, ele está mais caro, ele diminuiu, foi a quantidade. Então, nós vamos ver que aquela política de congelamento de preços, ela não se efetiva para agora,
né? Inclusive, nós estamos tendo essa discussão aí desde esses 2 últimos dias, né, do governo, com relação de que ele não vai fazer tabelamento. Nós conhecemos que não funcionou esse tabelamento, esse congelamento no plano cruzado, no plano Bresser, não funcionou no governo do Fernando Collor, né? Então, sem sombra de dúvida, essa prática de congelamento, ela não se torna, a meu ver, efetiva, e nós temos visto que os próprios comerciantes também sofrem, porque eles, muitas vezes, principalmente aqui na nossa cidade, que nós temos redes grandes de atacarejo, sim, que tem um maior poder de barganha para comprar, mas nós temos muitos supermercados chamados de 4 caixas, que são os supermercados menores, aí que eles têm essa dificuldade e sofrem com a compra desses produtos que estão mais elevados, e eles não têm como barganhar esses preços. Então, é uma dificuldade enfrentada. Eu penso que foi essa a sua pergunta, né, Ive? E a última, Vânia, só para a gente terminar, e desculpa aí o excesso, mas é para a gente contemplar os alunos, viu? Aí a última questão, só para terminar, e depois da questão, a Mária faz os brindes e o professor Claudiano encerra, tá bom? A Elisângela Zanella questiona, né? Embora o Brasil deve ter uma das maiores safras de grão da história em 2020, o dólar também mexe com o preço dos produtos que plantamos localmente, como exemplo, milho e soja. Assim sendo, essa seria uma das explicações que acaba aumentando os preços domésticos? Isso, Elisângela, né? Inclusive tem sido uma explicação nossa, e nós temos visto que o próprio governo está colocando essa explicação, né? Tivemos uma super safra esse ano, inclusive a safra da soja, né? O Brasil bateu a produção em nível mundial, o maior produtor de soja, onde o mercado, em função da pandemia, demandava por esse produto. A soja, o milho, o algodão, commodity agrícola, né, com cotação em dólar, eles tiveram, então, os seus preços sentidos como compensados pelos produtores, até mesmo do arroz, né, que eles reclamaram que durante 2 anos consecutivos o preço estava aquém no mercado, e que agora eles tiveram essa valorização do preço, elas estão sendo colocadas à disposição do mercado externo e desabastecendo o mercado doméstico. Consequentemente, nós estamos aí pagando pelo preço daqueles que estão lucrando com as suas exportações. Obrigada, Vânia. Passar para a Mayra e depois o professor Claudiano faz os encerramentos. Muito obrigada, excelente as suas exposições, acho muito didática, e obrigada aos alunos e aos professores pela participação. Eu posso fazer um agradecimento final? Sim, claro. Bom, então, mais uma vez, né, eu gostaria de agradecer ao departamento, ao curso, em nome do professor Emerson, da professora Fátima, por essa oportunidade da gente estar trazendo aqui um trabalho que é prestado pela Unimontes, essa entidade que, como falei, eu tenho orgulho de fazer parte. Agradecer ao professor Emerson pelas questões tecnológicas, né, de apoio para que pudéssemos funcionar bem aqui. Ele, inclusive, está ao meu lado, me ajudando aqui com as tecnologias. Agradecer à professora Nayana, que tornou-se The Economist Design. Ela tem sido a pessoa que está promovendo a arte, e ela fez os meus slides aí. Agradecer a todos, a professora Luciana, que me deu um suporte também com a tecnologia. E falamos que o IPC, ele está aí à disposição. Nós temos os dados de 1982 até agora, com a questão de variação desses preços, né? Está à disposição da comunidade acadêmica, à disposição de empresários, e na página do Unimontes também temos o link do IPC, onde vocês podem estar encontrando essa variação. Muito obrigada a todos, então, espero, né, tenha conseguido passar um pouquinho de como que estão sendo os comportamentos dos preços na cidade. Muito obrigada. Olá, pessoal. Bom dia, vamos começar aqui os brindes, então, né, que eu coloquei brasileira, que está sendo ofertado pela professora Vânia, um combo da Sabores de Milho, que é um bolo de milho, uma pamonha e um mingau, um design de sobrancelha e uma limpeza de pele, do Espaço Miriam Ribeiro, uma camiseta da marca Apenas, do Patrick, nosso parceiro
pelo terceiro ano consecutivo. Uma caixa de... Então, são 5 aqui, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para sortear esses cinco, né? Vamos ver quem serão os sortudos. Tá compartilhando a tela, pessoal? Compartilhou? Alguém me dá Sim, tá ok. feedback? Ótimo, então sorteando agora. Deixa eu anotar aqui os números, é o 39, o 41, 90, o 83 e o 31. Vamos ver se todos estão aí na sala, porque para receber os prêmios precisa de estar aí na tela. Então, tá aqui para sortear. Opa, para eu abrir agora. Vocês conseguem ver a tabela, gente? Do Excel? Ou não? Mudou? Não. Sim, Cláudio? Vocês estão vendo a tela do Excel? Espero que sim. Porque ninguém me disse nada. Tudo bem. Então tá. É número 39. Espero que vocês estejam vendo aí. José Ataíde Rebelo Gomes. Tá aí no chat, gente? Fala um oi se estiver aí. José Ataíde. Fran, vai anotando aí os nomes. José Ataíde. Tá aí, Vânia? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu realmente... Oi. Tá aí o José? Sim. Nós... O José tá aí, gente? José Ataíde, não. Não? Ele não respondeu? Ataíde, não. Não. Então, vamos ver. Tá falando que está. Ah, então está. Então, parabéns, José. Você ganhou um livro aí de Economia Brasileira, da professora Vânia. Que presente excelente. Muito bem, parabéns. O segundo é o combo do milho, né? Vamos ver quem vai ganhar. Número 41. Mayra, eu, gente. Não é marmelada, mas eu ganhei, viu? Vocês estão conferindo aí no Excel. Certo? Mayra, presente. Beleza? Não foi marmelada. Vale, professor, ganhar, gente? Não? Brincadeira. Então, Mas o Excel não aparece. O Excel não aparece? Então, gente, vocês não me falaram. Deixa eu arrumar aqui como é que aparece o Excel. Eu tenho que fechar essa página. Só um minutinho, gente. São essas coisas técnicas que eu não estou conseguindo aqui abrir. Stop share. Deixa eu fazer o próximo aqui. Acho que agora vai dar. Ó. Aqui. Share. Agora foi, não foi? Ok. Certo? Certinho. Agora sim, ó. Número 41 fui eu, gente. 41, número 39, que ganhou o livro. O próximo sorteio agora é o design de sobrancelha, não é isso? Sim, o número 90. Número 90, vamos ver quem é. Maria Cristina Sapori. Tá aí? Coloca aí no chat, gente. Ganhou um design de sobrancelha, mais uma limpeza de pele. Confere aí pra mim se ela tá aí no chat. Beleza. Respondeu? Maria Cristina. Tá por aí? Sim ou não? Eu não consigo aqui abrir o chat, gente. Não. Tá não. Maria Cristina não? Então vamos ver o próximo. Não. 83. Vamos ver quem vai ficar com design de sobrancelha. Diogo Albuquerque. Diogo, pode pular, Diogo? Você ganhou um design de sobrancelha. Emerson, me auxilia aí no tablet. Outro professor ganhou. Diogo tá não. O Diogo não tá? Então pronto, próximo. 31. Vamos ver quem Não. vai ganhar o design de sobrancelha. O Diogo saiu, não tá aí. 31. Nayana, nossa, gente, que coisa esquisita. Nayana Rosa Freire. Esse negócio aqui não deu certo hoje, não. Nayana ganhou um design de sobrancelha. Tá?
E agora eu vou precisar de mais 2 números, né? Aí falta o número, a Nayana. Eu vou precisar de 2 números para os 2 últimos. Deixa eu sortear aqui de novo. Eu vou sortear aqui 2 números, tentar de novo. 2 números. Eu não vou nem... 2 números. Saíram os 2 números, deixa eu ver quem, o 62 e o 6. E aqui eu vou aqui na tela de novo, o 62, que ganhou a camiseta do Patrick. Mônica Cardoso Ferreira, tá aí, gente? Mônica. Tá aí, tá aqui. Eu tô aqui. Parabéns, Mônica. E agora o último brinde, que é o Brigadeiro Delícia. Podia ser para mim esse. Doce. Elisângela Zanella, que já tinha ganhado um prêmio ontem, não foi? Antes de ontem. Elisângela, tá aí? Sim, está. Tudo prêmio, não é que você ganha? Se eu não estou enganada, acho que você ganhou da última vez. Ô, Mayra, se eu só interferir aqui, eu acho que Nayana não está, me parece que ela está dando aula, então você tem que ressortear o de Nayana, se não me engano, e acho que nós, professores que ganharmos, poderíamos passar para os alunos. Não, eu acredito que seria uma coisa interessante, que os alunos estão participando, fazendo excelentes Também questões, acho. né? Seria importante que eles tivessem esse brinde, acho que faz um diferencial. Então, beleza. Então, olha, então eu vou passar... Ó, então, vamos sortear agora, então, o do milho, que tinha ficado para mim, e o design de sobrancelha. Vamos ver quem vai ser. Né? São dois prêmios. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo a tela do Excel? Então, saiu o número 90. Me respondam, gente. Saiu o número 94 e o 12. Não estamos vendo, agora sim. Aí. Tá. Então, 94. Para ficar com o combo do milho. Lilian Antunes, tá aí? Lilian Antunes. Dá um feedback, Lilian. Tá, ela está. Lilian está. Parabéns, então, Lilian. Os brindes, você precisa agora de entrar em contato com a Fran para receber os brindes, tá? Para vocês pegarem os brindes, aí é com ela que vocês organizam, com a professora Françoise. E o design de sobrancelha, que a Nayana não está aí, vamos para os 2. Ela já chegou aí. Camille Nunes. Não, é 2. Emerson. Nossa, eu confundi. Passa para frente também, ele tá doando. Vou escolher o número seguinte. Vânia, Leandro. Não, esse Emerson aí fazer o sorteio. Esse Emerson aí é outro Emerson, é Emerson Santos. É Emerson Santos. Emerson Santos. Emerson E aí Ramos, pode passar para ele a está irmã, para a namorada. Tá aí, Emerson Santos? Ele está aí. Então, Está. Então, parabéns a vocês, gente. Entre em contato com a professora Françoise. E, Fran, anote aí o nome dos ganhadores, que eu acabei fazendo vários sorteios e agora eu já me confundi quem foram os ganhadores. Um abraço, gente. Ô, Mayra, Elisângela pediu para passar o dela para frente. O de Elisângela passa para frente, ela falou. Eu não vi no chat, Isso. não, mas ela falou. Eu vi, ela falou mesmo, eu vi. Fátima, escolhe um número aí, então. 50. 50. Maria de Fátima Rocha Maia, gente. Hoje a gente para frente. Foto, viu? Você foi a ganhadora de 50. Não, vai para o próximo. Iago, 51. Iago Moreira, tá aí? Iago Moreira, tá aí? 51? Está sim, está. Tá ótimo. Então, o Iago ganhou o prêmio da Elisângela, que era eu não lembro mais o quê. Mas ganhou, o importante é que ganhou um prêmio, né? O importante é que ganhou o prêmio. Gente, então tá. Eu vou passar a palavra aqui para o Cláudio Honor. A Fran está organizando lá os brindes. Entra em contato com ela. Até, pessoal. Foram muitos brindes. Eu acabei me confundindo aqui, porque foram muitos números. Abraço. Passar a palavra para o Cláudio Honor.
Bem, pessoal, mais uma vez, né, agradecer aí a palestra, né, a professora Ivana, brilhante palestra. Agradecer também aí a professora Fátima aí, nas respostas, que houve um pequeno problemazinho aqui, problema técnico. Provavelmente entre o computador e a cadeira, mas já... Esse problema técnico geralmente acontece, né? Essa turma nova aí domina, mas como a professora Vânia falou, sempre, às vezes, eu preciso de um dos meninos aqui por perto. Mas, graças a Deus, foi tudo bem, tudo brilhante. Gostaria de convidar também a todos para continuar nos prestigiando, né, na semana esplendida da economia. Na próxima semana, as palestras são excelentes. E a semana, pessoal, ela é feita para todos, mas em especial para os alunos, né, para vocês. Então, a gente também faz, mais uma vez, o apelo, né, a participação tem sido muito boa, né, mas pode melhorar ainda mais. Continue prestigiando, a gente está fazendo para vocês, né? E que a partir da próxima semana continue até o final da programação. Obrigado a todos, obrigado à professora Vânia mais uma vez, obrigado aos alunos, a todo o pessoal externo. Né? Tenham um bom dia e até a próxima.